Nosso Pai Celestial, nós agradecemos pelo privilégio tão grande de estarmos mais uma vez na Tua presença e pedimos, Pai, que a Tua palavra seja sempre aquilo que o Senhor tem para nós aqui nesta vida, aqui nesta terra, e que todos estes louvores, toda a adoração que já tivemos até aqui, Pai, possa ser para exaltar Teu nome e engrandecer a Tua santidade, Pai, e levar as pessoas para mais próximos de Ti também. Pedimos que a cada momento sejamos guiados, sustentados, fortalecidos por Tua mão de graça, de poder, de misericórdia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, e é com grande alegria que nós estamos aí iniciando o primeiro dia do ano, ou o primeiro domingo do ano, e portanto estamos nos reunindo para a ceia do Senhor, para a comunhão, aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Então é até uma proposta para que a aula Kids seja também, um dia de ceia, levar as crianças a conscientizarem, porque vai chegar um momento que elas vão se deparar com questionamentos, assim como muitos de nós. Há 5 anos atrás, de lá para cá, talvez esses questionamentos tenham me fortalecido mais na minha convicção daquilo que Paulo pregou, daquilo que os apóstolos pregaram. Mas talvez algumas pessoas não se fortaleçam mais, talvez quando são questionadas, elas travam, elas param, elas não têm respostas. Conversando com uma pessoa de fora daqui, ela me disse uma coisa, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que pode, eu não posso citar o que é, para não trazer tanta evidência ao assunto, não posso. Mas eu fico pensando assim, gente, por que nós paramos diante, às vezes, de um questionamento, irmão Lázaro? Às vezes a pessoa pergunta algo, e Pedro falou para que nós estejamos prontos para quê? Para responder a razão, o motivo da fé, da alegria que nós temos em Cristo. E às vezes alguém recebe uma pergunta e fica assim, eu não sei responder, eu não sei como falar, eu não sei como proceder, né, irmã Marli? Às vezes acontece isso, não estou dizendo que aconteceu com a senhora, estou citando o nome porque deu vontade. Senão as pessoas vão pensar assim, irmã Marli, então já estou explicando, né? Às vezes a gente olha para a pessoa e dá vontade de falar o nome dela, até porque eu falo pouco esse nome aqui, tinha que falar mais, né? Está mais presente, cadê o hino? Diz que só canta agora se ensaiar, né? Só canta sem ensaiar. E está certinha, né? É bom ensaiar, é bom sentir segurança, né? Tá? Então, gente, mas fica à vontade, viu? Estou brincando. Ela já mostrou a garganta assim, dizendo assim, aqui tem gogó, aqui qualquer hora que você chamar. Não, não. Ela, não, porque às vezes não está legal, né, irmão? Quando o cantor mostra a garganta, ele não está falando, aqui tem gogó, aqui chama que eu vou. É porque está falando assim, talvez não vai dar hoje, né? Gritei muito no ano novo, comemorei muito, né? E às vezes estou rouco. Mas é muito bom ter vocês aí, Davi e Brenda, né? Caleb está sempre, né? Caleb, é muito bom ter vocês aí com a gente. E a gente precisa, hoje cedo, na parte da manhã, nós começamos o assunto que nós vamos prosseguir no decorrer da semana. E podemos trazer um pouquinho aqui à noite para nós, né? Mas antes, eu gostaria que o Michael soltasse uma vinheta, se for possível. A vinheta, Michael, daquilo que representa o motivo, o porquê, o propósito, o objetivo dessa semana. É necessário um porquê, é necessário um propósito para se fazer algo. E nós temos. Então, resumidamente, Michael, se for possível, solta essa vinheta, ela é curtinha, e aí nós prosseguimos com o nosso assunto desta noite. Na Unidos em Cristo, servir não é uma tarefa, é o nosso chamado. Ganhar vidas é o nosso propósito. Nascemos para dar o nosso melhor ao Reino, amar pessoas de verdade e estender a mão para quem Deus colocar no nosso caminho. Aqui acreditamos que cada abraço, cada sorriso, cada detalhe, cada ministério são oportunidades de revelar Jesus. Ganhar vidas é o nosso propósito.
Servir pessoas é a nossa resposta ao amor que recebemos de Deus. Construir uma família espiritual é o nosso estilo de vida. Somos uma igreja para pertencer. Uma casa onde pessoas imperfeitas encontram graça, crescimento e direção. Uma família que escolhe caminhar junta, honrar, servir e avançar. Na Unidos em Cristo você não apenas participa, você faz parte. Você tem lugar, você é família. Nossa missão é clara, é servir, amar, é ganhar vidas e transformar gerações. Se você procura um lugar para viver com propósito e fazer parte de algo maior, vem ser Igreja Unidos em Cristo, você também. Que legal! Muito bom, Michael. Michael sempre surpreende, né? Então, aí está o nosso propósito, aí está o nosso chamado, aí está a nossa missão. Sem missão nessa vida, nós ficamos parados. Citamos hoje cedo, quantas coisas nós citamos hoje cedo, que a gente pode meditar em cada uma delas no decorrer da semana. Uma delas é, se eu não sei, entenda isso, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então qualquer situação que acontecer na sua vida, vai fazer você mudar de rota. Qualquer coisa que acontecer no decorrer do seu percurso, você muda de rota, porque você não tem nem certeza para onde está indo. Qualquer avalanche, qualquer tempestade, qualquer objeção, ali de repente faz com que a pessoa pare. Então a primeira coisa que nós devemos ter em nossas vidas é saber, por que estou aqui? Qual o meu propósito pelo qual Deus me criou? Você sabe que foi Deus que te criou? Você sabe que foi Deus que te entreteceu? Davi fala isso num dos seus salmos, que Deus entreteceu, Deus criou, Deus te moldou no ventre da sua mãe. E quando Ele fez isso, quando Ele estava te moldando no ventre da sua mãe, Ele já tinha lá no final da sua vida o porquê, o motivo pelo qual, o resultado esperado por Deus, aquilo que você deveria exercer em toda a sua vida, para quando você chegasse no final, Ele dissesse, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que eu criei, realmente cumpriu com um propósito que eu propus para ele, antes de que ele viesse à vida, mas lá no ventre. Tem alguns personagens da Bíblia que são escolhidos, não é depois que nasce, não é depois que forma, não é depois que realmente demonstra ali um dom qualquer, mas alguns personagens da Bíblia foram escolhidos por Deus desde o ventre. Por que isso? Porque quando Deus criou qualquer um ser humano, Ele propôs, Ele criou aquele ser humano com um propósito. Quando Ele cria o ser humano aqui, quando Ele faz você nascer aqui, quando Ele te forma no ventre da sua mãe aqui, significa que Ele já estava aqui, preparando qual o real motivo para que você viesse a essa terra. Ele prepara o seu propósito. O Paulo, a Maria, o João, a Adalice, o Pureza, o Rodney, entende? Ele cria o propósito. Para que você vai vir a essa terra? Cria o propósito. Aí ele volta, 40, 100, 80 anos, 70 anos, 50 anos, e aí ele vai e faz assim, ó, agora sim eu vou criar, porque tudo que ele cria, ele já sabe o final. Deus já sabe o fim antes do princípio. Tudo que Deus cria, significa que Ele já finalizou. Se Ele te criou, é porque Ele já sabe o seu fim. É isso que a Bíblia nos ensina. E aí, a gente se depara com certas situações, por exemplo, qual motivo estou aqui? Por que estou nessa terra? O que eu fiz até aqui? E o que eu posso fazer daqui para frente? Nós não estamos simplesmente arrependidos apenas e lamentando com aquilo que fizemos de errado no passado, olhando para trás e murmurando, falando, Senhor, olha o que eu fiz, olha quem eu fui até aqui. Não, nós não estamos propondo isso.
nós estamos dizendo o seguinte: de hoje em diante, que Deus nos ajude a ser pessoas que realmente busquem cumprir o propósito pelo qual Deus me criou. Se não, imagina qualquer criação, qualquer invenção. Esse microfone, por exemplo. Vamos supor que ele seja criado, ele foi criado por alguém, e de repente ele fica lá na loja. Fica lá na loja, fica lá na loja, fica lá na loja, fica lá na loja, fica lá na loja. Aí vem algo lá, acontece algo lá na loja, alguma coisa, pega fogo, e de repente, bluf, pega fogo, consumiu o microfone. Ele foi criado por um propósito, não foi? Ele realizou o propósito? Não. É muito triste quando um ser humano passa por isso. Fica ali, esperando. Ah, Jesus já fez. Gente, vamos entender uma coisa quando falamos de jejum, porque às vezes surge a questão: ah, mas Jesus pediu para fazer? Sim. Sim, nos evangelhos Jesus fala sobre o jejum. E os apóstolos pediram? Sim. Atos capítulo 9, verso 9, por favor, Michael, Atos 9, 9, vamos ler alguns textos de Atos 9, não precisamos ler todos, apenas algum para nós entendermos que Atos, para todos nós que conhecemos, foi escrito por Lucas, alguém que realmente não, pelo menos a gente não sabe se ele teve algum contato direto com Jesus, mas muito provavelmente ele teve um contato muito direto com Maria, e provavelmente tenha tido contato com Jesus, mas não sempre. Ele não era um dos que andava com Jesus, mas ele sabia de muitas coisas interessantes que provavelmente só Maria soubesse, e ele escreveu o livro de Atos, e o livro de Atos é a história da igreja, depois que a igreja recebe o Espírito Santo, ou seja, a gente fala igreja, a gente vê que os apóstolos, os 120 que estavam no cenáculo, recebem o Espírito Santo, e a partir daquele momento, eles então começam a multiplicar. Esse poder multiplicador é tão interessante. Mas eu quero falar do poder multiplicador depois que nós lermos, se for possível, Michael, Atos 9, 9, se não, eu abro aqui. Está aí. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Volta no 8, Volta mais um, isso. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada, de modo que os homens levaram pela mão até Damasco. Que cenário é esse? Que contexto é esse aí? A igreja sabe? Quem sabe? Qual que é o contexto? Volta lá no 8, no início do 8. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver. Aí, o próximo, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Aí pode passar para o próximo. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. Próximo, em Damasco havia discípulo, tá. Esse é um cenário, quando Paulo, numa situação, nenhuma condição, ali havia um porquê, ali havia algo que ele precisava desenvolver, desempenhar, e ele simplesmente não come e não bebe, porque havia algo grande pela frente para realizar. E quando a gente vai em 2 Coríntios 11, 23, 2 Coríntios 11, 23, são eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Então, o cenário de Atos 9 é quando Paulo encontra-se com a luz no caminho de Damasco e ele cai. Uns dizem que ele estava sobre o cavalo e outros dizem que não, ele não estava. O importante é que ele é cegado por aquela luz e ele, ali naquele momento, ele se converte ao cristianismo. Então ele passa de perseguidor dos cristãos a ser perseguido. Por isso, não julgue ninguém, nem que persiga os cristãos, porque pode ser que um dia essa pessoa passe a ser perseguida também, porque depende do que Deus fizer, da soberania de Deus na vida daquela pessoa. São eles servos de Cristo? E o que é isso aqui? 2 Coríntios 11, 23. Paulo está mostrando para os coríntios que existiam aqueles líderes que estavam se projetando, se mostrando maiores do que Paulo, e Paulo começa a dizer, são eles servos de Cristo? Eu ainda mais.
ele fala assim dos falsos apóstolos, os apóstolos judaizantes. O que significa? Apóstolos que estavam chegando diante da igreja de Corinto e apresentando coisas que levavam os coríntios de volta para a graça, para a lei. Levar de volta para a lei é retroceder do evangelho de Cristo. E Paulo estava falando, mas eles são servos de Cristo? Eu sou mais ainda. Eles diziam ser servo, né? Devo estar fora de mim para falar desta maneira, mas trabalhei muito mais. Pode passar até o 27 agora dessa vez. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Jejum não é passar fome. Passar fome e sede é não ter o que comer ou beber. Jejum é abster-se deliberadamente, propositalmente, por um motivo, por um propósito. Paulo passou fome e sede, e muitas vezes ficou em jejum. Se o jejum é desnecessário, eu preciso avisar Paulo que ele desnecessariamente jejuou, mesmo depois que, como alguém disse, Cristo já fez tudo isso por nós. Cristo sofreu açoites, Cristo sofreu escárnio, foi cuspido, foi morto numa cruz, E no entanto que Paulo teve que passar quase tudo que ele passou. Será que Cristo passou para que nós não passássemos? Gente, eu pergunto, Cristo passou para nós não passar? Porque se fosse assim, está tudo errado aqui nessa Bíblia minha. Porque apenas um dos 12 apóstolos não foi martirizado. Todos os 11 apóstolos morreram decapitados, crucificados, queimados, martirizados. Para quê, Pedro? Ser crucificado de cabeça para baixo. Jesus já morreu por você. Gente, Jesus morreu e ele disse: quem quer seguir a mim, faz o quê? Tome a sua cruz, o seu sacrifício. Ah, mas a Bíblia fala que Deus não se agrada de sacrifícios. Onde está isso? É 1 Samuel? Acha para mim, Michael. Acha para mim isso, por favor. Acho que é 1 Samuel, quando ele vai... a questão de Saul lá, que Saul... Acho que é isso mesmo. Mas acha aí para mim. 15. Achou? Deus não se agrada de sacrifícios, mas o Senhor rejeita Saul como rei. Aqui, 15, 22. É o 15, Deus, o Senhor rejeita Saul como rei. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Quando Deus, em muitos momentos, o profeta Isaías, o salmista Davi, fala, olha, obedecer é melhor do que sacrificar, conforme o texto está dizendo. Ele estava falando daquele processo que Deus cobrou de Israel, de todos os anos levar um sacrifício para a expiação do pecado daquele que levava o cordeiro e dos seus familiares. Então o sacerdote ali na entrada do templo recebia aquele animal, imolava ali no altar, e uma vez por ano o sacerdote entrava no Santo dos Santos oferecendo o sangue do sacrifício em expiação do pecado dele, dos seus familiares e de todo o povo. E Deus começou a perceber que eles faziam isso de forma mecânica. Eles levavam um sacrifício, ofertavam,
E Deus, que olha para o coração e não para o sacrifício em si, Ele não olha para o sacrifício, mas aquele que oferece o sacrifício. E Deus percebeu que aquelas pessoas levavam aquele cordeiro, mas eles não estavam nem aí, eles achavam que estavam fazendo algo que Deus havia exigido, e obedecer, amar as pessoas, ter empatia, cuidar dos órfãos e das viúvas, e servir, conforme nós estamos propondo esse ano. Eles deixavam para lá. Por quê? Ofereci meu sacrifício. O que acontece muito hoje? Fui à igreja, chego em casa, Senhor, passei a virada de ano na igreja, se o Senhor não me abençoar esse ano, o Senhor vai ver comigo. Em outras palavras, tem gente que fala assim, sem falar. Senhor, fui na igreja, na ceia, como é que o Senhor faz isso comigo essa semana? Acabei de ir na igreja. Como se nós estivéssemos fazendo uma troca. Senhor, eu fui. Senhor, eu contribuí. Senhor, eu ajudei. Senhor, eu estive lá. Senhor, eu cantei. E agora, o que o Senhor faz comigo? Esse sacrifício do qual Deus começou a se enojar, e ali no profeta Isaías, no profeta Jeremias, Deus começa a mostrar para eles que, gente, não está adiantando o sacrifício de vocês. Vocês sacrificam, mas vocês saem dali desobedecendo. Deus se importa sim com a obediência e o sacrifício que você pode fazer unido à obediência. Porque senão Paulo não teria feito, os apóstolos não teriam feito. E aí a gente anda pela história pós-bíblica, Policarpo não teria feito, Jerônimo não teria feito, Agostinho não teria feito, Tomás de Aquino não teria feito, Lutero não teria feito, John Wesley não teria feito, Calvino, Armínio, John Hus, John Knox, Wycliffe, todos esses homens que morreram pela palavra de Deus, todos ofereceram sacrifícios voluntários, obedecendo juntamente. Para que sacrificar então? Vamos sentar nas nossas cadeiras de balanço, colocar uma melhor Raider, né? Do que a Havaiana. Uma Raider. Antigamente falava, né? Tô de Raider. Colocar os pés para cima. Senhor, o Senhor já fez tudo por mim. O Senhor já fez tudo por mim. Cristo já pagou o preço. Ele pagou o preço do pecado. Ele pagou o preço da sua salvação. Se Ele te criou para ser nada mais do que alguém que, Senhor, se o Senhor quiser eu vou. Mas como que você sabe se Deus quer ou não? Se o Senhor quiser eu faço. Como que você sabe? Você sabe o que acontecia ali, principalmente na saída do povo de Israel do Egito? Deus falava para o povo fazer. Depois que eles fizessem, Deus cumpria aquilo que Ele tinha feito. Ou seja, quando eles chegaram à porta da terra prometida, era só atravessar o Jordão. Mas o Jordão estava bufando, estava cheio. O Jordão estava lotado. Deus disse para eles assim, falou, olha, que os sacerdotes pisem as águas do Jordão. Depois que os sacerdotes pisarem as águas do Jordão, aí deixa comigo. Deus está dizendo para nós o seguinte, olha, suba o primeiro degrau pelo menos. Faça algo, para que Deus então possa fazer a parte dele. Senhor, mas está muito escuro, eu não estou vendo, eu não consigo acessar, o desconhecido é muito perigoso, eu não sei como fazer, eu não sei como dar o primeiro passo. Simplesmente dê o primeiro passo, simplesmente comece, simplesmente se proponha fazer aquilo que está sendo proposto. Não consigo jejuar, tudo bem. Não consigo tirar a alimentação, eu nunca consegui. Bom, eu digo uma coisa para você, a não ser que você tenha uma comorbidade, se você tem um problema realmente físico, tal como uma gastrite, uma úlcera, algo que vai realmente prejudicar, que você já esteja na idade avançada, que você esteja grávida, ou que você tenha realmente problemas relacionados à queda brusca de pressão, enfim, algumas coisas assim, a não ser, eu digo para você, você consegue. Por que eu estou dizendo isso? Porque
Michael, tem como colocar na tela aquele gráfico que nós fizemos hoje cedo? Não sei se você desfez dele, porque nós precisamos acessar uma parte da vontade perfeita de Deus, que é só acessada através do jejum e da oração. Olha isso aqui. Isso aqui representa a vontade, a completa vontade de Deus. Esse círculo. Aqui fora é tudo aquilo que Deus não quer para você. E para você acessar a completa vontade de Deus, você acessa ela através da intimidade com Deus, da oração, da leitura da Bíblia, do cultuar, do amar, do servir, ganhar almas, você acessa. Você acessa. O que tem aqui dentro? Completa vontade de Deus. O que tem aqui dentro, gente? Na completa vontade de Deus, Deus quer que nós tenhamos saúde. Então tem saúde aqui. Amor no lar. Paz, alegria, satisfação, domínio próprio. Tudo aqui. Existe ali em cima um cantinho dessa perfeita e completa vontade de Deus, que só se acessa através do jejum e da oração. E é isso que nós estamos propondo acessar essa semana. E quando nós vemos Deus falando para o povo de Israel para fazer algo, lembra da circuncisão, que foi uma aliança que Deus fez com o povo lá no tempo de Abraão? Lembram disso? Vocês é do tempo de Abraão? Raquel era. Jesus disse, né? Antes de Abraão ser, eu sou. Lá na Bíblia está dizendo que Deus fez um pacto, uma aliança. E a aliança era a circuncisão. E Levíticos capítulo 23 diz que o povo precisava expiar a culpa através do afligir da alma, da humilhação, da lamentação, uma vez por ano. Isso aconteceu há 5.000 anos atrás, lá no deserto, quando eles adoraram aquele bezerro de ouro lá no Monte Sinai, essa proposta de Deus para o povo. E hoje, 5.000 anos depois, lá em Israel ainda se pratica o dia de Yom Kippur, que é 25 dias, 25 horas de jejum total. Perdão, é o dia de perdoar, interessante, né? É o dia de perdoar. É o dia de se humilhar, afligir a própria alma. Ah, mas então nós estamos fazendo por causa do Yom Kippur? Não, eu estou citando exemplos. Eu estou dizendo uma coisa, que provavelmente os cristãos têm perdido muito espaço por falta de cumprir uma ordenança. Aí você fala, pastor, mas o jejum é obrigatório? Muito provavelmente eu não falo de obrigação, porque quando fala de obrigação, você legaliza, e quando você legaliza, você tira o povo da graça e leva de volta para a lei, e não é isso que nós queremos fazer. Mas, deliberadamente, pedindo ajuda para Deus, muito provavelmente, sem o jejum, algum ponto da vontade perfeita de Deus não será acessado. Isso é passivo de perder a salvação? Não. O mundo muçulmano tem o Ramadã. O mundo judeu tem o Yom Kippur. O mundo ocidental, católico, tem a Quaresma, né? Male Male. Alguns fazem de forma mais... Mas só que Deus está nos chamando para algo mais profundo. Estamos começando isso de forma coletiva. Mas isso precisa se tornar cultura. Ou seja, cultura é algo que automaticamente a igreja sabe como fazer. Hoje nós falamos o que é jejum, literalmente no termo hebraico é fechar a boca. Mas eu não estou preparado, essa semana tem um aniversário, tem uma festa, enfim. Eu só peço para você, acesse então o que a gente precisa, através da oração, leitura da palavra e intimidade com Deus.
Mas eu te dou uma dica, tem outras maneiras. Tem gente que vai deixar de dar uma bloqueadinha na rede social. Tem gente que vai diminuir os acessos aos streams, né? de séries. Cada um vai fazer do seu jeito. Nós não estamos aqui para falar como tem que ser, mas nós estamos falando, irmã Dora. Que bom a senhora aqui. O Íris, parece que está sério, não cantou, não apresentou. Juliana está mais sorridente do que o Íris, tem que ser, né? Nada e nem ninguém, Dora, pode interromper a nossa jornada de alegria em Cristo. Nada. Sabe por quê? Porque a minha alegria, a minha felicidade não depende de circunstâncias externas. Depende do quanto Deus está satisfeito comigo. Isso aqui, aconteceu em 1773. George Washington, 24 de maio de 1774. Esta casa, estando profundamente impressionada com a preocupação de grandes perigos a vir sobre a América Britânica, os Estados Unidos tinham acabado de conquistar a independência, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, preocupado. Então ele escreve uma carta, George Washington, 24 de maio de 1774. Preocupado com grandes perigos e vir sobre a América, vindo de hostil invasão da cidade de Boston, na nossa colônia irmã da Baía de Massachusetts, cujo comércio e porto, no próximo dia 1º de junho, serão encerrados por uma força armada. Considera altamente necessário que o anunciado dia 1º de junho seja separado pelos membros dessa casa como um dia de jejum, humilhação e oração, de modo devoto para implorar a intervenção divina, para evitar a pesada calamidade que ameaça com a destruição dos nossos direitos civis e os males da guerra civil, para nos dar um coração e uma mente, coração e mente para nos opor de todas as maneiras justas e apropriadas a toda a violação dos direitos americanos. Ele continua a carta e envia essa carta ao povo americano. Se um presidente fizer isso hoje, ele sofre bullying. Se um líder de estado, de nação fizer hoje, talvez sofra bullying. Não sei. Agora, abra aí Isaías 58. Isso aqui eu li George Washington, né? Acredito que 100 anos se passam quando Abraham Lincoln aqui não fala a data, mas é 1800 alguma coisa, mais ou menos quase 100 anos depois, 1861, Abraham Lincoln, ou seja, quase 100 anos depois, o 4º presidente dos Estados Unidos, considerando que um comitê comum de ambas as casas do Congresso tem esperado pelo presidente dos Estados Unidos e pedido a ele para recomendar um dia de humilhação, oração e jejum público a ser observado pelo povo dos Estados Unidos com solenidades religiosas e o oferecimento de súplicas fervorosas ao Deus Todo-Poderoso pela segurança e bem-estar desses estados, sua bênção sobre as suas armas e uma rápida restauração da paz. Gente, essas cartas, elas foram escritas e enviadas ao povo americano e depois eles escreveram as cartas contando o resultado. Não foi simplesmente assim, vai. Depois George Washington escreve, falando dos resultados, das vitórias. Será que nós estamos dispostos a realmente a praticar? Ezequiel capítulo 51, Ezequiel não, Isaías, eu falei Ezequiel? Isaías 58, olha só, verso 3, por que jejuamos? Dizem, e não o viste, o povo de Israel, questionando Deus, por que nós jejuamos? Para quê? O Senhor nem vê.
Aí Deus responde assim, no verso 5, será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, inclina a cabeça com o junco, se deite sobre o pano de saco cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo? Aí ele diz assim, não é este? Dá a impressão que não, mas é como se ele estivesse perguntando, o que eu estou querendo de vocês não é isso aqui, ó? Aí ele começa a dizer, Deus dizendo ao povo, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, que eu pedi? Abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Além daquilo que Deus pede, como afligir, sujeitar a natureza humana, olha quantas coisas, hoje nós falamos sobre isso, quais são os benefícios, sujeição da carne, domínio das paixões carnais, exaltação do Espírito, tudo isso oração e jejum proporciona, porque aí você vai falar assim, mas tem gente que, eu conheço gente que faz jejum toda semana, a gente está falando de jejum espiritual, porque o jejum intermitente traz resultados físicos, sim. E nós estávamos falando sobre a aliança que Deus fez com Abraão, acerca da circuncisão dos meninos que nasciam ao 8º dia, e depois a gente vê Deus falando para o povo, dando essa ordem para o povo, e até hoje se pratica uma data ali específica, e nós os cristãos, nós não estamos propondo datas específicas, nós estamos propondo simplesmente o ato de fechar a boca, trancar um pouco. Nós acabamos a escola bíblica hoje dizendo uma frase, o excesso de comida natural pode tirar o apetite da comida espiritual. É quase igual você comer uma besteira antes do almoço, muito provavelmente você não vai almoçar, se alimentar como deveria. O excesso da comida natural, comer, provavelmente tira o apetite da comida espiritual. O nosso espírito é fortalecido quando a carne é enfraquecida. Então não tem outro jeito de fortalecer o espírito a não ser enfraquecer a carne. Não tem outro jeito de dar toda a honra e glória ao Espírito Santo que está em você, a não ser humilhando-se a si mesmo, afligindo a alma, lamentando, não murmurando, lamentando é chorando, porque lá no Sermão da Montanha Jesus diz, aquele que chora é bem-aventurado, aquele que lamenta é bem-aventurado, não é o que murmura. Gente, quantos benefícios, clareza mental, sensibilidade espiritual, jejum espiritual. Ah, mas eu já faço jejum toda semana. Você para orar? Pastor, mas é porque eu trabalho a semana inteira, não tem problema. Tem banheiro lá? Não tem. Tem uma salinha que você pode ir? Não tem problema. Quando você estiver ali na mesa, trabalhando, digitando, eleva o seu pensamento ao trono da graça. Senhor, eu estou hoje com um propósito de salvar o meu lar. Eu estou hoje com um propósito de multiplicar. Você faz ideia do poder que tem a multiplicação? Vocês fazem ideia do poder que tem quando os apóstolos começaram com 120 no cenáculo, depois eles batizaram 3.000, depois tinha 5.000, olha, o poder multiplicador é quase isso aqui, ó. Tem gente que fica querendo, nossa, vamos trazer muitas pessoas, vamos ganhar, eu anotei aqui, é uma suposição, mas vamos supor que nós ganhemos 500 mil pessoas por mês. 500 mil pessoas por mês. Só um celular. 8 bi, né? O mundo tem. 8 mil milhões
bilhões. É 9 zeros, né? 8 bi dividido por 500 mil. Oito bi dividido por 500 mil. 16 mil. Aí, por mês, então, você divide por 12. 16 mil dividido por 12. 1.300 anos a gente evangeliza o mundo. Bora nessa? Esse é o poder da soma. Janeiro a gente conquista 500 mil pessoas para o Evangelho. Fevereiro a gente conquista mais 500 mil. E daqui 1.300 anos, nós vamos ter conquistado o mundo inteiro. Daqui 1.300 anos, vários 8 bi já passaram sobre a terra. E talvez a gente não tenha realmente levado o Evangelho a quase ninguém. Agora o poder multiplicador. Se cada um de nós se propor a 2 pessoas por mês, cada ser humano se propor servir, é o nosso chamado. Ganhar vidas é o nosso propósito. 2 pessoas por mês. Acredito que não precisa, mas depois você pode fazer em casa. Se nós começarmos com a igreja lotada, com 2 pessoas, irmão Lázaro e pastor Fialho, só vocês 2. Vocês viram que em 1.300 anos a gente evangeliza o mundo inteiro, se nós ganharmos para Cristo 500 mil pessoas por mês. Como se fosse uma igreja apenas. Mas, se nós começarmos uma igreja com 2 pessoas hoje, e cada um desses 2 colocar no seu coração que, para alcançar a própria salvação, precisa salvar 2 pessoas. Dois, vão chamar 2 cada um, né? Então é 2 vezes, já não é soma mais. 2 vezes 2, eu vou chamar 2. Dá quanto? 4. Aí minha igreja já encheu, tem 4. Não é? Aí, multiplicador. 4, chamando 2 cada um. 4 vezes 2, 8. Minha igreja já cresceu para 8. 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. E aí você vai multiplicando. Cada 2 que eu estou multiplicando é um mês. Você faz em casa, se você achar que não é, mas eu já fiz essa conta. Em 2 anos e 9 meses a gente evangeliza o mundo inteiro. E a minha igreja começou com 2 membros. Nós não estamos evangelizando ninguém. E achamos que somos o bambambam de Deus. Ele pede 2. Menos de 3 anos. Você prefere ganhar 500 mil almas por mês ou convidar 2 pessoas por mês? E durante 3 anos a gente evangeliza 8 bilhões de pessoas. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem o poder multiplicador. Por isso que a nossa semana é multiplicai. Levar pessoas à liderança. Formar discípulos. Levar discípulos à liderança. E esses discípulos, líderes, cuidar desta semente. Mas antes, nós precisamos nos humilhar. Humilhar a nossa carne. Subjugar, sujeitar esta carne. E dizer para ela, quem manda aqui é o Espírito Santo. Ah, mas está na hora de comer. Quem manda aqui sou eu. Eu não sou mais escravo da natureza carnal. Eu não sou mais escravo dessa natureza que diz, olha, está na hora. Não, quem manda aqui sou eu.
Agora, quando eu digo isso, você é obrigado a fazer? Não, 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 1000 vezes não. É somente aqueles que realmente sentirem. E eu digo mais, se você não sentir no coração, não faça mesmo. Por favor, é um pedido. O pastor mandou. Diante de Deus, não fale uma besteira dessa. George Washington convidou. Abraham Lincoln convidou. Esther falou, gente, nós vamos tudo morrer. Só que eu vou convocar um jejum, tá? Jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Você sabe se alguém deixou de fazer? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que ela conseguiu o propósito dela. E muito provavelmente não conseguiria, sabe por quê? Porque depois do jejum que Jesus fez ali de 40 dias, as coisas começaram a acontecer na vida de Jesus realmente. Ele viveu 30 anos, ele foi batizado por João, foi levado ao deserto por 40 anos, ele jejuou, ele foi tentado pelo inimigo, e quando ele desce dali, ele andava no Espírito. Andar no Espírito é fluir, andar no Espírito é realmente promover aquilo que Deus colocou dentro do seu coração para você fazer, e de repente você vai parar alguém na rua, e Deus vai dizer para você, ore por ela, você chama aquela pessoa e faz uma oração para aquela pessoa, talvez você nunca mais encontre com ela, mas muito provavelmente um dia você ouça, aquele dia que você topou comigo, talvez era meu último dia de vida, eu estava pronto para tirar a minha vida. Eu queria tanto ver Deus trabalhar. Para de querer ver Deus trabalhar e trabalha para Deus. O jejum não muda Deus, viu, gente? O jejum muda você. Um dia Davi cometeu um erro com Betseba. Betseba teve um filho. Aquele filho nasceu, mas Deus disse que aquele filho morreria como castigo do pecado de Davi. O que Davi fez? Jejuou 7 dias. O jejum adiantou? Por quê? Porque o jejum não muda Deus. O jejum muda o homem. Só que, eu quero dizer uma coisa para vocês, e eu preciso dizer, que em Jeremias, deixa eu ver aqui, Jeremias 18. Jeremias 18 tem uma coisa muito interessante que eu quero te alegrar com isso. Jeremias 18, verso 7. Observe isso aqui, não deixe sua atenção vagar. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, ele está falando de nação e reino. E você coloca também em relação àquilo que você sente de si mesmo. Às vezes você pensa assim, nossa, mas Deus parece que já decretou contra mim a pena. Se em algum momento eu decretar, disse Deus, que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, se, o que é se? Não, condicional, é o quê? Conjunção? O que é se? Conjunção? Condicional. Se. Observe o se. Ele decretou acabar com aquela nação, com aquele reino. Se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei. Não é que o jejum mudou Deus, mas Deus mudou a sentença. Aquele circo que estava aqui, Davi pecou, Davi errou, Davi fez o que não devia. Aquele filho não era a vontade perfeita de Deus, não estava dentro dos planos perfeitos de Deus. Você pode fazer 1 milhão de jejum para conquistar algo fora da vontade de Deus, que não alcança. Jejum de 30, de 40 dias, de sei lá quanto. Greve de fome. Está dentro da vontade perfeita de Deus? Então busca. Está fora? Para. Chega. Mas quando ele propõe despedaçar, arruinar e arrancar um reino da terra, e aquele reino se converte, tem exemplo bíblico para isso, lembra de Nínive? Quando ele mandou Jonas para quê? Para avisar a cidade que ela seria destruída. O que aconteceu com Nínive? Se arrependeu com pano de saco, jejum e oração, e humilhando a alma, não foi? O que Deus fez?
Não vou mais fazer isso. E, gente, olha a ironia do destino. Nínive é a capital do reino assírio. Nínive, capital do reino assírio. Um pouco antes, um profeta chamado Jonas vai a Nínive, fala dos seus pecados. Nínive se arrepende e é livre da condenação, é ou não é? No ano de 721 anos de Cristo, um pouquinho depois desse fato que acontece com Nínive, o que acontece? O reino assírio é usado por Deus para quê? Para destruir quem? Israel. Que ironia. Jonas foi a Nínive e falou: vocês vão ser destruídos. Olha o procedimento de vocês, olha o comportamento de vocês. Nínive se arrepende, se humilha e Deus muda os planos de Nínive. Deus manda vários profetas para Israel, falando todos os dias, clamando por Israel. Mude o seu comportamento, mude. Israel mudou? O que aconteceu com Israel? Foi destruído, ironicamente, por Nínive. Deus usando o Império Assírio para destruir o seu povo. Não pense você é amado por Deus, mas não pense você que se você simplesmente ignorar aquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos, não pense você que Deus vai ficar simplesmente olhando a desobediência, o pecado e deixar para lá. Por outro lado, é um pecador arrependido, humilha a alma, jejua, busca a Deus. Deus diz: não, aquilo que eu prometi fazer, não vou fazer. Eu vou te ajudar. Você ia morrer, mas não vai mais. Lembrei. Você ia morrer, mas não vai mais. Você ia morrer, mas não vai mais. Por quê? Porque você se humilhou, acabou com todo orgulho, acabou com toda jactância, acabou com tudo, toda a autoexaltação de si mesmo. Você acabou com isso, você não vai morrer mais. A campanha é: multiplicai, levando pessoas ao reino. E o Vaz falou: conhecimento que nós vamos entregar é importante. Todo conhecimento, todo saber que nós vamos entregar no decorrer dessa semana, às 7h45 da noite, todos os dias, aqui presencial, e às 7 horas da manhã online, através do canal no YouTube, o nosso devocional de 15 minutos toda manhã. Tudo isso que nós vamos entregar é conhecimento, é saber. Mas ele não serve se não tiver a fé para ser a força propulsora. O conhecimento é a chave. Nós vamos entregar a chave para vocês do ano. Vamos entregar a chave do ano. Só que essa chave precisa de fé para girar a fechadura e abrir o tesouro de bênçãos, o tesouro de misericórdias de Deus, o tesouro daquilo que Deus tem para você neste ano. Deus tem tanta coisa para você esse ano. Você precisa abrir essa porta. Você precisa da chave do conhecimento, sim, mas você precisa da fé. Se você fizer algo essa semana sem fé, eu digo mais, é pecado. Tudo que você fizer sem fé é pecado. Não faça porque o outro está fazendo. A Bíblia fala: tudo que você faz sem fé é pecado. Portanto, deixa para lá. Só acompanhe. Você vai usufruir das mesmas chuvas por um tempo, mas não por todo o tempo.